Olá, gente! Agora nós vamos começar o nosso conteúdo do primeiro ano. Nós já estudamos alguma coisa, né, a respeito de movimentos e a gente vai dar continuidade agora, fazendo um resumo do que a gente já estudou e do que nós vamos estudar daqui para frente, nesse bimestre, que é o primeiro bimestre. Nós vimos um pouquinho sobre movimento retilíneo uniforme, o próprio nome já fala, é linha reta, e uniforme, ou seja, a cada quantidade de metros, ele tem a mesma velocidade. E ele percorre a mesma quantidade, a mesma metragem, no mesmo tempo, sempre. Movimento. Se tem movimento, tem que ter velocidade. Retilíneo, linha reta. Uniforme, de forma única, ou seja, não varia o movimento. Tem um resumo de um quadro mental que pode ser feito aí, que vocês estão observando na imagem. O movimento uniforme, aí tem um desenhozinho de um carro, o carro ele se afasta 40 km a cada hora. Ele não vai mudar essa distância de 40 km e nem o tempo. Porque os corpos em movimento uniforme sempre vão percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Se eu estou na minha origem e eu me movimento em sentido contrário à minha origem, a minha velocidade vai ser negativa. Se eu me movimento no sentido da coordenada, a minha velocidade vai ser positiva. Então, no sentido contrário à coordenada, negativa. No sentido comum à coordenada, a velocidade vai ser positiva, conforme nos mostra aí no quadro mental. A fórmula é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O delta em física quer dizer variação. Ou seja, se eu estava num determinado quilômetro no início do meu percurso e me movimentei para outro quilômetro ou para outra distância, então eu tive aí um deslocamento. Então, isso é o deslocamento, ΔS. E o tempo é que o tempo modificou também. Se eu estava num determinado tempo num lugar, eu andei mais um pouquinho, meu tempo modificou. Então, esse é o quadro mental que vocês podem observar aí nessa segunda ilustração. Observem com atenção porque ele faz um bom resumo do movimento retilíneo uniforme. Vocês já sabem que quando a namorada ou o namorado pedir tempo e espaço, já sabe que ela deve estar querendo que você calcule a velocidade, ok? Então, até agora nós já vimos como calcular a velocidade de um móvel, né? A velocidade é sempre ΔS sobre ΔT. Então, já sabe que ΔS quer dizer distância. Tem algumas pessoas que preferem colocar um D no lugar do ΔS. Pode? Pode, sem problema algum. E o ΔT quer dizer tempo, a variação do tempo. E o V, sempre velocidade. Então, algumas pessoas também preferem gravar a fórmula, ao invés de gravar ΔS sobre ΔT, preferem colocar como Deus tudo V. Também é simples e fácil, igual nós vimos na sala de aula. Aí tem um quadro, tá até em espanhol, mas dá pra gente entender perfeitamente, mostrando aí que a matemática e a física são universais. E aí tem um quadro que explica o Deus tudo vê. Substituiu o ΔS por D, que é a distância. Também tem o V da velocidade vezes o T. Então vocês podem usar assim também, né? Deus vê tudo ou Deus tudo vê. Igual vocês estão observando aí, a fórmula do tempo, que é só a manipulação da fórmula, né? T igual a D sobre V. E a velocidade, que é ΔS sobre ΔT ou D sobre T. Ok? Agora, me diz aí, será que é possível a gente calcular a velocidade de um móvel em qualquer instante? Saber a sua posição em qualquer instante? Vamos ver. Possível sim, através da fórmula sorvete. Sorvete você calcula a distância de qualquer objeto em qualquer tempo e a sua velocidade. O S significa a posição final do móvel, ou onde ele vai passar. O S0 sempre a posição inicial, ou SO, tanto faz. O V velocidade e o T tempo, e essa equação é chamada função horária. E nós podemos gravar da forma mais fácil possível, chamada sorvete, que aí vocês não vão se esquecer do sorvete, que é a função horária. Mas e se houver aceleração no exercício? Se a velocidade não permaneceu constante devido à aceleração, é possível também a gente calcular a posição do móvel?
É sim, vamos ver. Agora, com a aceleração, o movimento já não vai ser mais retilíneo uniforme, vai ser retilíneo uniformemente variado. Por quê? Vai variar. A própria palavra já diz. E a fórmula que nós vamos usar é essa que está na ilustração. A aceleração média agora vai ser calculada com ΔV sobre ΔT. E nós podemos calcular também a velocidade usando V0 mais AT. E nós também temos uma função horária que permite a gente ver a variação da velocidade de determinado móvel em qualquer tempo onde ele estiver. E a fórmula é essa, S é igual a Sovet mais A ao quadrado, A sobre 2T ao quadrado. Nós podemos gravar essa fórmula também da seguinte forma: sentado sozinho, S0, vendo, V de velocidade, TV do T, até a meia-noite. Podemos gravar desse jeito essa fórmula da equação horária do movimento uniformemente variado. Então, essas daí são as novas fórmulas que nós vamos entender agora, onde já existe o A da aceleração, certo? Vamos memorizar então. A aceleração é ΔV sobre ΔT, e você também pode calcular a velocidade a partir do V0 mais AT. Vovô é ator. Nós podemos gravar desse jeito essa fórmula aí. Vovô é ator. E a equação horária, sentado sozinho, vendo TV, até a meia-noite. Lembrando que o T é ao quadrado. Acontecer também de vocês observarem alguns exercícios ou alguns livros a letra gama para representar a aceleração. A letra gama está aí na figura acima, e vocês vão observar qual é essa letra. É uma letra grega, mas é só vocês se lembrarem que ela está representando a aceleração. É uma questão de convenção de alguns livros. Alguns usam alfa, outros usam gama, mas nós usamos mais a letrinha A para representar a aceleração nos exercícios de física. E é o que nós vamos sempre usar na física aqui na escola. Tem até um quadrinho aí, uma tirinha que eu achei interessante. Professor, por que você usa a letra gama para aceleração? Porque quando a gente gama, o coração fica acelerado. Então não se esqueça, aceleração ΔV sobre ΔT. A gente falou agora sobre a função horária do movimento uniformemente variado. A gente falou sobre o MRU, né, o movimento uniforme. Mas e se não tiver tempo no exercício? Tem aceleração, tem deslocamento, tem velocidade, mas não tem tempo. Qual fórmula eu vou usar? Tem fórmula para isso também. É a chamada de equação de Torricelli. Vocês estão olhando aí na figura, onde V é a velocidade final, V0 ou VOzinho, tanto faz, é a velocidade inicial elevada ao quadrado. O A é a aceleração e o ΔS é o deslocamento ou a distância percorrida pelo móvel, né, pelo objeto que esteja se movimentando. Como gravar essa fórmula? Tem um jeitinho especial? Ah, tudo tem um jeitinho especial. E a gente pode gravar ela da seguinte forma: vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Desse jeito você consegue gravar a equação de Torricelli. Mas vamos fazer agora um resumão de todas as fórmulas que a gente viu até agora? Vamos sim. Primeiro nós vamos ver as equações que nós aprendemos no movimento uniforme. Olha aí em cima, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, ou você pode também fazer D igual a TV, ou Deus tudo V, tanto faz, pode usar desse jeito, lembrando que o D quer dizer o ΔS, que é a distância inicial, final menos a inicial, e o T é o tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. A função horária, para a gente poder calcular o móvel, né, a velocidade do móvel em determinado tempo, é S é igual a S0 mais VT, ou sorvete. No movimento uniformemente variado, nós vimos a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, né? Velocidade dividido pelo tempo. Nós vimos a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Lembrando que V0 é sempre a velocidade inicial. A gente pode gravar da seguinte forma: vovô é ator. Né? O vovô é ator. V igual a V0 mais AT.
Também vimos a função horária do espaço, que é S, que é a posição final, igual a S0, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais AT ao quadrado dividido por 2. Como gravar isso? Sentado sozinho, vendo TV até a meia-noite. Lembrando que o último T é ao quadrado. E a equação de Torricelli, que a gente vai usar quando não estiver falando sobre tempo no exercício, que a gente pode observar aí, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Então, gente, dessa forma, nós podemos, né, dar uma olhadinha melhor para a física e saber onde vamos usar essas fórmulas. Mas onde vamos usar essas fórmulas? Bom, quando é que eu devo usar todas essas fórmulas de física? Na equação de Torricelli a gente já sabe, né? Nós vamos usá-la quando no exercício não falar sobre tempo na sua fórmula. Não falou tempo, então você já sabe que vai usar a equação de Torricelli, que está falando de aceleração, está falando de deslocamento, está falando de velocidade, mas não falou nada de tempo, então eu vou usar vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. A fórmula do sorvetão, ou do sentado sozinho vendo TV até meia-noite, que alguns falam que é o sorvetão, também pode ser usado dessa forma, a gente só vai usar quando o problema pedir alguma informação em relação à distância percorrida. Mas aí, nesse caso, tem a ver com a aceleração, que o sorvetão tem aceleração. Ou sentado sozinho vendo TV até meia-noite tem aceleração. Então, nós vamos usar quando quer saber a distância percorrida. A fórmula do sorvete eu vou usar quando estiver pedindo distância ou tempo, mas não falar sobre aceleração. A fórmula do vovô e ator é para se obter as informações sobre aceleração, velocidade inicial e velocidade final. Afinal de contas, só tem essas letras mesmo, né? Vovô e ator. Tem velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Então, aí eu vou usar essa fórmula. Então, é importante, gente, não é você decorar, mas entender o que cada fórmula quer dizer e aonde eu posso usá-la. Essas fórmulas são importantes? Sim, muito. Dela depende muitas coisas que são feitas na engenharia e na ciência. Então, o importante é entender o que elas expressam. E a gente vai conseguindo usar de acordo com os exercícios que a gente for, né, fazendo e entendendo. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para vocês tirarem comigo. Agora nós vamos ver algumas atividades e alguns exemplos de onde usar essas fórmulas. Beijo e bons estudos! Vamos ver agora alguns exemplos de exercícios resolvidos. O primeiro exemplo eu peguei de MRU, de uma universidade. A questão é essa: a velocidade escalar média de um atleta que corre 100 metros em 10 segundos é em quilômetros por hora, e tem as opções aí de múltipla escolha, né? 3, 8, 24, 30 ou 36. Uma questão bem simples de ser resolvida, porque está perguntando a velocidade média, e a gente já sabe que a fórmula para calcular a velocidade média é ΔS sobre ΔT, ou Deus tudo vê, fica a critério de vocês. Vou usar o ΔS sobre ΔT. ΔS é a distância percorrida. Qual foi a distância que já foi dada aí? 100 metros. E o ΔT é o tempo que ele gastou, 10 segundos. Então, basta dividir 100 por 10. 100 dividido por 10 vão dar 10. Tem essa opção aí? Não tem. Será que está errado? Então, aí tem que prestar atenção nos detalhes. A pergunta aí foi em quilômetros por hora. Se for em quilômetros por hora, então nós temos que nos lembrar daquela regra básica. Para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. O contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Nesse caso, eu vou transformar em quilômetro por hora, então basta multiplicar o resultado por 3,6, que vão dar 36 quilômetros por hora. Resposta letra E. Simples a gente entender e resolver. Vamos para o segundo exemplo, que é desse gráfico aí. Aí tá pedindo para a gente calcular a velocidade e a função horária a partir da observação do gráfico. É possível isso? Sim, porque no gráfico nós observamos o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, né, o x e o y. No eixo x nós temos o tempo e no eixo y nós temos a distância, o s, né, em metros, a distância.
Então, para calcular a velocidade é simples, é só o ΔS sobre ΔT. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Qual é o espaço final que eu tenho aí? O 15, né? É o último número que está batendo lá no eixo Y. O último número é o 15. E a minha distância inicial, ou espaço inicial, é o 5. Então, basta fazer 15 menos 5. E o meu tempo inicial é o 0, onde começou tudo. Ó, o 0 está para o 5 e o 10 está para o 15. Então, meu tempo final é o 10 e meu tempo inicial é o 0. Então, basta colocar lá na fórmula 15 menos 5 sobre 10 menos 0. 15 menos 5, 10. 10 menos 0, 10. 10 dividido por 10, 1 metro por segundo é a minha velocidade. Agora, e a função horária, né? O sorvete. Então, é só lembrar da fórmula, sorvete. S é a posição final, S0 inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. A posição final, ela vai variar de acordo com o tempo. O gráfico está crescendo, então ela vai variar também. Então, eu vou deixar ele em branco, vai ficar só S. Mas eu já tenho uma posição inicial de onde tudo começou. Então, no lugar do S0, eu vou colocar o 5, que é a minha posição inicial. A minha velocidade já descobri, se é um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, vai ser 1. 1 vezes o T. O tempo vai variar de acordo com o que o carro for se movimentando. Então, o S eu continuo deixando em branco, porque o carro está em movimento. E o T também continua em branco, porque ele vai se movimentar, então vai demorar mais tempo para ele continuar o seu movimento. Então, a função horária vai ser S igual a 5 mais T. Vamos agora para um outro exemplo do movimento retilíneo uniformemente variado. Exemplo aí de aceleração, gente, facinho de ser resolvido. Um supercarro de Fórmula 1 partindo do repouso atinge velocidade de 100 metros por segundo em 5 segundos. Qual será a aceleração média deste móvel? A aceleração, então, tem variação de velocidade. Como que acha a aceleração? ΔV sobre ΔT. Quais são as minhas duas velocidades? Porque ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade final? 100. Qual é a velocidade inicial? Opa, não falou? Falou. Olha direitinho o que falou. Se ele estava em repouso, então estava parado. Então, minha velocidade inicial serão 0 metros por segundo. Fácil, né? Agora é só colocar na fórmula. ΔV, 100 menos 0, sobre o ΔT, que é o tempo que foi dado aí, 5 segundos. Então, 100 menos 0 dividido por 5, faço o cálculo, 20 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração média deste móvel, certo? Beleza, agora é só exercitar na apostila que eu deixei para vocês aí na nossa sala de aula. Bom trabalho! Brilhe e faça o seu melhor. Mesmo com críticas, mesmo sendo difícil, mesmo você achando que não irá conseguir, você é muito mais forte do que pensa. Pense sempre assim e você vai se dar muito bem. Beijos!